Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais uma aula do curso de Capacitação Continuada em Pesquisa, CCCP, da LAC. Meu nome é Pedro Carneiro. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre testes não paramétricos nessa quarta semana, a última semana do curso. Nessa aula tem alguns objetivos de aprendizagem para vocês. Eu espero que vocês sejam capazes de conhecer a definição de testes não paramétricos, apontar as principais características desses testes, suas vantagens e suas desvantagens, saber aplicar o fluxograma de escolha dos testes não paramétricos e compreender o uso e interpretação básicos dos principais testes não paramétricos. Esses são os tópicos pelos quais a gente vai passar e a gente vai começar com a definição. O que é que significa ser não paramétrico? Né? Então existem várias definições para não paramétrico, mas eu trouxe aqui aquela que eu acho mais relevante para essa aula, que é de que os testes não paramétricos são aqueles que são livres de distribuição. Então, aquele pressuposto que a gente tem dos testes paramétricos, de que a nossa amostra deve ser proveniente de uma população que segue uma determinada distribuição teórica de probabilidade, geralmente a distribuição normal. Esse pressuposto não se aplica aos testes não paramétricos. E por quê? Porque aquela sequência de coletar dados, estimar parâmetros, utilizar esses parâmetros para delimitar uma distribuição teórica de probabilidades e, por fim, fazer inferências estatísticas a partir dessa distribuição teórica, a gente não faz isso nos testes não paramétricos. Nos testes não paramétricos, ao invés de utilizar a distribuição teórica de probabilidade, a gente utiliza a própria distribuição dos dados. A gente foca muito mais nas informações que os dados trazem para fazer as inferências estatísticas. Certo? E quais são as características, vantagens e desvantagens de testes não paramétricos? Eu vou trazer três delas aqui, que são as que eu julgo mais importantes. A primeira característica é que os testes não paramétricos, quando comparados com testes paramétricos, obviamente, desde que a gente respeite os pressupostos dos testes paramétricos, eles têm um poder estatístico menor. Ou seja, eles apresentam uma menor capacidade de encontrar diferenças que de fato existem na população. Portanto, os testes não paramétricos, de uma maneira geral, têm uma predisposição maior a erros do tipo 2 do que os testes paramétricos. A segunda característica é que os testes não paramétricos têm maior robustez. O que é que isso significa? Significa que os testes não paramétricos eles são aplicáveis em muitas situações nas quais os testes paramétricos não são. Por exemplo, quando a gente tem variáveis contínuas não normais, ou então variáveis discretas ou ordinais, ou então variáveis que não respeitam homocedasticidade, certo? Em todas essas situações a gente não pode utilizar testes paramétricos, mas a gente pode utilizar os testes não paramétricos. Então eles têm pressupostos muito menos restritivos, ok? Por fim, uma terceira característica que é importante lembrar é que os testes não paramétricos eles também têm pressupostos e a gente deve conhecê-los e deve respeitá-los quando a gente for aplicar. O principal desses pressupostos, o que eu trago aqui para vocês de mais importante, é que eles são muito vulneráveis à não independência dos dados. Então a gente tem que garantir que as nossas observações são independentes umas das outras. Muito bem, agora eu vou falar um pouco de alguns tipos específicos de testes não paramétricos. Lembrando que aqui a gente vai só pincelar, fazer de uma forma superficial, e vocês devem ler a apostila, que está bastante completa, está bem aprofundada, para vocês entenderem melhor esses testes. Ok? Então a gente vai começar com testes que avaliam a associação entre variáveis nominais. O mais famoso desses testes é o teste Q-quadrado de Pearson, certo? Ele é aplicado para testar a existência de um relacionamento entre duas variáveis categóricas nominais. Por exemplo, a gente pode utilizá-lo para avaliar o relacionamento entre usar ou não um medicamento e o paciente ir a óbito ou não, tudo bem? Então a hipótese nula é que as duas variáveis nominais são independentes, ou seja, não existe relação entre usar ou não o medicamento e a mortalidade do paciente. E em que consiste esse teste? A ideia básica é que a gente define distribuições de frequência esperadas para cada um dos grupos, certo? E depois a gente observa nos dados qual foi a distribuição de frequência. Se a distribuição de frequências observada nos dados for muito diferente da frequência esperada, isso indica que existe uma relação entre as variáveis, certo? Que esses grupos são grupos diferentes. Então, quanto maior a diferença entre a frequência esperada e a observada, menor será o valor de P e maior a significância estatística desse teste. Tudo bem? O tamanho de efeito, que é a nossa estimativa da magnitude que a gente utiliza para interpretar
a diferença que a gente detectou, geralmente é representada em forma de risco, ou seja, na forma de uma probabilidade de um desfecho futuro, né? Porque a gente trata muito frequentemente a gente trata de variáveis categóricas dicotômicas que podem ser representadas em probabilidade. E quais são os pressupostos desse teste? O primeiro deles, como eu já falei, é a independência das observações, então cada indivíduo deve ser contabilizado uma única vez em cada variável. E o segundo pressuposto, que na verdade é mais uma diretriz, é a chamada regra de Cochran, em que as frequências esperadas devem ser todas maiores ou iguais a 5. Basicamente, o que essa diretriz diz para a gente é que quando a gente tem tamanhos amostrais pequenos, o teste quadrado de Pearson ele é pouco confiável, então ele perde precisão da estimativa de erro, certo? Então, nas situações em que a gente tem um tamanho amostral pequeno, a gente vai dar preferência ao teste exato de Fisher, que pode ser aplicado nessa mesma situação. Uma outra situação que a gente pode utilizar os testes não paramétricos é para comparação de variáveis não normais, variáveis contínuas não normais, variáveis discretas ou variáveis ordinais, certo? A gente vai comparar variáveis dependentes entre grupos. Então, esses testes eles são utilizados, como eu já falei, para comparar grupos em relação a uma variável dependente, que é não normal, ou discreta ou ordinal. E quais são os testes que a gente pode utilizar nessa situação? O teste de Mann-Whitney ele é utilizado quando a gente vai comparar dois grupos não pareados. O teste de postos com sinais de Wilcoxon é utilizado quando a gente vai comparar dois grupos pareados, ou seja, um delineamento de medidas repetidas. O teste de Kruskal-Wallis ele é utilizado quando a gente vai comparar três ou mais grupos não pareados. E a ANOVA de Friedman a gente utiliza quando a gente vai comparar três ou mais grupos pareados, ou seja, um delineamento de medidas repetidas. E em que consistem esses testes? Basicamente, o que a gente faz é ranquear a variável dependente. Então, a gente pega as observações, a gente lista em ordem crescente e a gente determina rankings. Então, basicamente, o que a gente faz é a gente transforma a variável numa variável categórica ordinal, certo? E a partir desse ranqueamento, a gente consegue avaliar a nossa hipótese, certo? A hipótese nula desse teste é que a distribuição dos dados dos grupos comparados é igual. Então, quando a gente tem um teste significativo, isso indica para a gente que provavelmente a distribuição desses três grupos comparados são distribuições diferentes. Então, esses grupos possivelmente são representantes de populações diferentes. Tudo bem? O tamanho de efeito que a gente utiliza para representar essa magnitude, para interpretar a magnitude dessa diferença, geralmente é dado em forma de mediana, certo? Que é um tipo de medida de tendência central que a gente pode utilizar para variáveis ordinais. A gente não pode utilizar a média porque a média ela perde o sentido no momento em que a gente transforma a variável numa variável categórica ordinal, né? No momento que a gente ranqueia a variável. Quais os pressupostos desse teste? Basicamente é o pressuposto de independência entre as observações dos diferentes indivíduos, como eu já falei para as demais testes não paramétricos. Por fim, uma terceira situação que a gente pode utilizar é para avaliar a associação entre variáveis não normais, discretas ou ordinais. Então, nesse caso, a gente quer avaliar correlação, né? Capacidade preditiva. Então, é muito semelhante à correlação de Pearson, certo? Mas utilizado para variáveis não normais, discretas ou ordinais. O teste mais famoso, nesse caso aqui, é a correlação de Spearman. A gente vai utilizar esse teste para testar a existência de um relacionamento monotônico entre duas variáveis ordinais, discretas ou contínuas não normais. O que significa um relacionamento monotônico, certo? E por que não um relacionamento linear, por exemplo? Relacionamento monotônico significa que a relação entre duas variáveis é unidirecional. Então, ela é sempre crescente ou decrescente, certo? Isso significa um relacionamento monotônico. Quando a gente fala de relacionamento linear, a gente quer dizer que não apenas a direção é unidirecional, ou seja, sempre crescente ou decrescente, mas também que esse crescimento ou decrescimento é constante em termos de magnitude. Então, para cada unidade da variável independente, a gente sempre tem um mesmo crescimento ou decrescimento da variável dependente. Como a gente aqui vai ranquear as nossas variáveis, a gente perde a noção de magnitude, a gente perde os intervalos, certo? De magnitude. Não existe mais constância dos intervalos. E por causa disso, a gente não pode definir um relacionamento como linear.
a gente pode definir ele como monotônico, ou seja, dizer que o crescimento é unidirecional ou não. Tudo bem? Então percebam que essa é uma diferença importante entre a correlação de Pearson, que é um teste paramétrico, e as correlações não paramétricas, que é a correlação de Spearman e o tal de Kendall. A hipótese nula, portanto, é que não existe relação monotônica entre as duas variáveis. E em que consiste esse teste? Como eu já falei para vocês, basicamente o que a gente vai fazer é ranquear a variável dependente. Ou seja, a gente vai transformar as observações em valores ordinais e depois a gente vai ranqueá-las, certo? E a partir desse ranqueamento a gente vai ver o grau de concordância ou discordância entre essas duas variáveis. Quais são os pressupostos desse teste, né? Então, o primeiro deles é, como eu já falei, é a independência entre as observações, que a gente repete sempre para todos os testes não paramétricos. E o segundo pressuposto, que na verdade novamente não é um pressuposto, mas uma diretriz, é que a gente deve ter uma pequena quantidade de postos empatados, né, de valores iguais. Quando a gente tem uma quantidade muito grande de postos empatados, a correlação de Spearman ela perde a sua precisão em estimativa de erro. E por causa disso, nessa situação, a gente dá preferência a um outro teste não paramétrico que também avalia relacionamento monotônico, que é o tal B de Kendall. Tudo bem? Bem, então já falei para vocês a definição de testes não paramétricos, suas principais características, e a gente já pincelou os principais testes não paramétricos que são utilizados mais nos artigos que vocês vão ver. Agora eu quero discutir com vocês um pouco o fluxograma de decisão para escolher um teste não paramétrico, certo? Em primeiro lugar, a gente entende que a gente vai utilizar esse fluxograma quando a gente tem dados que não se adequam aos pressupostos paramétricos, tudo bem? E a primeira coisa que a gente vai avaliar é o tipo de variável que a gente está utilizando. Então, para variáveis nominais, a gente vai seguir aqui para esse ramo da esquerda, tudo bem? Se a gente está avaliando amostras não pareadas, a gente vai utilizar ou o teste exato de Fisher, quando a gente tem uma frequência esperada menor do que 5, ou o Q-quadrado de Pearson, quando a gente tem a frequência esperada maior ou igual a 5, como eu já expliquei para vocês. Quando a gente tem amostras pareadas, que é um delineamento menos comum para variáveis nominais, a gente pode utilizar esses três testes aqui, que são o teste binominal de sinais, teste de McNeman e teste de Cochrane, que eu não discuti na aula para ela não ficar muito extensa, mas eles estão descritos no nosso livro-texto. Quando nossas variáveis são contínuas não normais, discretas ou ordinais, a gente vai seguir para esse ramo aqui da direita, tudo bem? Então, a gente tem que ver qual é o nosso objetivo. Se o nosso objetivo é comparar grupos, a gente vai utilizar aquelas 4 testes que eu falei para vocês para comparação de grupos. Quando a gente vai comparar dois grupos, a gente vai utilizar ou o Mann-Whitney, quando o nosso delineamento é não pareado, ou o teste dos postos e sinais de Wilcoxon, quando o nosso delineamento é pareado. Quando a gente tem mais de dois grupos, a gente vai utilizar o teste de Kruskal-Wallis para delineamentos não pareados ou a ANOVA de Friedman para delineamentos pareados. Por fim, quando o nosso objetivo é correlacionar, né, avaliar associação capacidade preditiva, a gente vai utilizar ou a correlação de Spearman ou o tal de Kendall. De uma maneira geral, a gente pode utilizar como regra vermos a quantidade de postos empatados que a gente tem nos nossos dados. Se forem poucos, a gente pode ficar com a correlação de Spearman. Se tiver uma quantidade maior de postos empatados, a gente vai preferir o tal de Kendall, ok? Então, essas são minhas referências. Eu agradeço a vocês, espero que vocês estejam gostando do curso e a gente se vê no encontro presencial. Até mais!